Bom dia, colegas, bom dia, senhoras e senhores. Mais um dia de trabalho aqui na Câmara Municipal. Eu tenho um tema para tratar hoje, mas eu quero também me posicionar em alguns aspectos sobre esses temas que estão envolvendo esses contratos, essas emergências. E, primeiro, eu quero dizer o seguinte, parece que tudo se comprova que, de fato, é difícil romper com o sistemão, né? E digo isso não é para fazer nenhuma análise crítica à atual gestão, apenas. Digo isso para dizer que eu estou nessa casa, acompanho esta casa há muito tempo, desde o começo do século, vamos dizer assim, porque lá em 2004, acho, assumi aqui, assumi aqui meu primeiro mandato, né, 2005. E faz 20 anos que estive aqui a primeira vez assumindo o mandato. E desde lá que essas questões são pontuadas aqui. Ninguém diga, quem disser está mentindo, que nesta casa fecharam-se os olhos para estas questões. Ninguém diga, quem disser está mentindo, porque eu acompanho há muito tempo, participando diretamente como parlamentar ou acompanhando em outra esfera. Quem diz que essa casa fechou os olhos ou na condição de situação de oposição para esses problemas que estão relatados, não fala a verdade ou desconhece a história. Precisa conhecer para falar. Então é importante dizer isso. Porque sempre esses debates aconteceram aqui. Por isso que eu estou dizendo, parece que a história está comprovando que é difícil romper com o sistemão. Talvez prometer a ruptura seja muito mais fácil do que efetivamente efetuá-la, né? Primeiro isto. E quero dizer, eu fui aqui nesta casa parlamentar de situação, fui parlamentar de oposição. E em todas as situações me coloquei numa posição muito crítica em relação a esses contratos. Porque sempre defendi outros procedimentos, que sempre se colocava como dificuldade, quer seja para a questão do lixo, quer seja para a questão do transporte público, se colocavam as dificuldades, eu sei que entra a gestão e sai a gestão, e os modelos se repetem. Em alguns casos, pioram. Então, esse é um argumento que não dá para usar para perguntar a alguém, mas onde é que estava o que teve antes? É verdade, existiu antes e sempre se questionou dentro dessa casa. Falta alguma coisa para que haja a ruptura com esse modelo, com este chamado sistemão, que cada vez mais vai se robustecendo. Bom, outra coisa que é um argumento que eu tenho ouvido, vereador Elber Batalha, que enche os olhos dos mais incautos, dos menos informados. Ah, é mais barato, então alguém está ficando contra uma coisa que é mais barata. É preciso tomar cuidado, porque às vezes o barato sai caro. Tem que analisar o que é que está envolvido no mais barato. É claro que qualquer gestor tem que ter muito cuidado e muito zelo, e eu quero acreditar que a prefeita Emília tem esse cuidado. E zelo com o recurso público vai buscar o caminho que garanta mais economia para o município. Mas a economia tem que ser real. Ela não pode ser às custas de compararmos grandezas que não se igualam. E aí dizer, bom, está mais barato, mas a que preço, né? O que é que pode acontecer, o que é que está fora, o que é que entra. Então, mas para algumas pessoas que não gostam do debate, basta dizer, não, está mais barato. Não é assim. No serviço público, quem entende um pouquinho de licitação sabe que o preço é condição para você avaliar e escolher, mas não é ele sozinho. Tem um conjunto de coisas que precisa ser apreciada. Então, eu queria também me posicionar sobre isso para dizer que é importante que nós continuemos com os olhos muito abertos, analisando tudo, sem partir do pressuposto e do julgamento antecipado de nada, mas acompanhando, fiscalizando, comparando também, porque é tarefa nossa também usar parâmetros como instrumento de análise. Então, parametrizar, acompanhar, fiscalizar, pedir informação, criticar, sugerir é tarefa. E que ninguém queira nos calar com argumentos falsos, porque aí a gente tem que trazer a história. E a história desmente aqueles que usam o argumento falso. Então,
O mandato também acompanha com muita atenção. Temos acompanhado, inclusive, denúncias que envolvem pessoas que já são públicas, né, de relações, às vezes, que precisam ser analisadas com cuidado. Eu tenho muito cuidado e muita cautela para usar nomes de pessoas, porque eu sou daqueles que gostam, vereador, de preservar até você poder ter elementos, indícios que digam, olha, não, aqui a gente precisa de maiores esclarecimentos. Mas todo mundo está acompanhando o que está ocorrendo. E nós também. E espero que... eu ouvi aqui da prefeita Emília, no dia do discurso que ela fez, abrindo os trabalhos dessa casa, ouvi uma expressão dela que soou como música para os meus ouvidos. É de que ela iria compreender muito bem o papel da oposição, porque ela foi oposição nessa casa, fez o papel de vereadora de oposição com brilhantismo, ela compreende como é que vai ser o trabalho da oposição. Então, eu quero apelar, inclusive, para aquela expressão utilizada aqui no discurso de abertura dela, que ela seja, de fato, assim encaminhada e que oriente, inclusive, os que estão no seu entorno para compreenderem qual é o papel da oposição. Mas quero entrar agora no assunto que me traz aqui diretamente na manhã de hoje. Eu queria colocar para os colegas parlamentares, e já pedi a análise e o apoio dos colegas, para a aprovação de um projeto de lei que dê entrada recentemente aqui, mais um projeto de lei. É que nós estamos nos aproximando do mês de março, que é o mês em que comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, né? E uma das coisas que eu acho que a casa tem que ter, até pretendo conversar com a mesa, com o presidente, eu acho que nós temos que ter um certo esforço concentrado para, durante o mês de março, especialmente, a gente trazer à apreciação matérias que tratem das questões de interesse das mulheres, até como uma simbologia da Câmara Municipal em relação e em respeito às mulheres, né? E eu apresentei mais uma iniciativa que trata diretamente de instituirmos aqui no município o Dia Municipal de Luta contra o Genocídio da Mulher Negra. E por que a gente apresenta esse projeto? Por várias razões. Primeiro, se nós formos observar, a história do nosso país, ela é toda entrecortada por um nível de violência contra a mulher negra, especialmente, contra a mulher de uma forma geral, mas quando a gente faz um recorte, a gente vai ver que a agressão que sofrem as mulheres neste país é uma agressão grave sempre, mas as mulheres negras sofrem essa agressão sempre em maior intensidade e sempre com um nível maior de violência. É assim desde os primórdios da história desse país, com a introdução especialmente do processo de escravização, onde as mulheres negras foram coisificadas. E essa visão de coisificação da mulher negra, introduzida com a mentalidade escravocrata que predominou nesse país e da qual nós ainda não nos libertamos, essa mentalidade continua permeando as relações sociais no nosso país. E a mulher negra segue sendo alvo de uma parcela significativa da violência que atinge a sociedade. Por exemplo, se nós pegarmos o Atlas da Violência 2024, ele registra lá que nós tivemos aqui no nosso país mais de 3.800 mulheres foram assassinadas no Brasil no período de estudo, que, salvo engano, o recorte é 2022. O Atlas foi publicado ano passado, mas o recorte foi de 22. Naquele ano, mais de 3.800 mulheres foram assassinadas no nosso país. E 66,4% dessas vítimas eram mulheres negras, o que prova que as mulheres negras têm 1,7 vezes mais chance de serem atingidas por essa violência do que as mulheres não negras. Então, pensando nisto, nós estamos propondo que o município tenha dados, que o município se debruce e que institua um dia para que nós digamos que é o dia de luta contra o genocídio da mulher negra. E este dia, estou propondo lá na lei, que seja o dia 14 de março. Março é um mês emblemático, que é o mês das mulheres, mas, vereadora Sônia Meire, 14 de março é mais emblemático ainda, porque foi o dia em que a violência política exterminou
acabou, ceifou a vida de uma vereadora combativa, oriunda das classes populares, vinda da favela, que foi a vereadora Marielle Franco. O assassinato de Marielle atinge todas as mulheres, é claro, atinge todas as pessoas que compreendem que a violência não pode ser regra na sociedade, mas atinge de forma muito direta todas as mulheres, mais especialmente as mulheres negras, mas deve tocar muito especialmente os parlamentos municipais, as casas de lei dos municípios, porque ela estava no exercício do seu mandato parlamentar de vereadora quando sofreu o assassinato que está desvendado. Ainda não está totalmente, ainda tem muita coisa para ser esclarecida, mas nós já temos o andamento, né, da justiça e com prisões, julgamentos e por aí vai. Enfim, então eu estou propondo que nós criemos aqui no município de Aracaju o Dia Municipal de Luta contra o Genocídio da Mulher Negra, que esse dia seja o dia 14 de março, em homenagem às mulheres negras, às vereadoras de uma forma geral, especialmente as vereadoras negras que são perseguidas e exterminadas no exercício do seu mandato, nesta data em que Marielle Franco foi assassinada. E essa proposta também levanta a possibilidade de o poder público, assim querendo, promover diretamente, organizando ou estimular ações que comemorem esse dia, que façam, que marquem esse dia. E, para tanto, o poder público pode, inclusive, recorrer ao auxílio de entidades e de pessoas e grupos que tratam da defesa dos direitos humanos aqui na nossa cidade e também de entidades de proteção aos direitos da mulher negra aqui em Aracaju, para que nós possamos ter esse dia marcado. Então, é uma iniciativa que traz para a discussão um problema violento, um problema sério que nós temos na nossa sociedade, que é a violência contra a mulher, mas faz um recorte especial em relação à mulher negra, para que nós possamos, em Aracaju, ter essas discussões. Eu comentei aqui com os senhores e com as senhoras que esta semana, acho que a semana passada, esta semana, tive uma audiência com a secretária municipal de assistência social, né? E uma das coisas que eu discutia com ela é que é muito difícil para qualquer pasta, né, qualquer secretaria do Poder Executivo, desenvolver uma política pública quando você não tem dados específicos para se debruçar sobre eles e, a partir deles, formular a política. Então, a gente precisa discutir esses temas, inclusive para que possamos reforçar a necessidade de um município ter banco de dados em relação à violência que atinge as mulheres nessa cidade, que atinge as mulheres negras, fazer os recortes necessários, as meninas que sofrem essa violência, as jovens, as pessoas idosas que também são alvo de muita violência. Então, a ideia é um pouco essa, e reitero aqui o apelo para que nós façamos um esforço concentrado no mês de março, para que tenhamos pautados aqui projetos que tratem das questões que definem, que abordam as questões de interesse das mulheres, que é fundamental que este banco de dados, digamos assim, esse dossiê, esse diagnóstico da realidade que as mulheres vivenciam em relação a todos os aspectos de sua vida, que a administração municipal tenha isso para a formulação de políticas, né? Assim como também para outros setores da sociedade, isso é fundamental. Aqui na Câmara Municipal, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, sempre tive uma preocupação em abordar essas questões, porque sou filho de uma família em que as mulheres têm um peso muito grande, elas são muito fortes, elas são definidoras no seio familiar. Sou integrante de uma categoria profissional que é majoritariamente feminina, né? E eu preciso, evidentemente, ter o cuidado, porque sou o tempo todo abordado, desafiado a isso. Portanto, peço apoio dos senhores e das senhoras para a aprovação desse projeto. Muito obrigado, agradecendo a todos e desejando um bom final de semana.